Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais. A toda semana um salmo diferente, um novo salmo. Hoje nós vamos ao Salmo 56. O Salmo 56, dou o título a ele, Na Caverna, mas confiando em Deus. Como informações gerais, nós precisamos olhar logo para o cabeçalho desse salmo e nós encontramos então que é um salmo de Davi. Mais um salmo de Davi, também mais um salmo que é entregue nas mãos do mestre de música, do músico Mor. Esse salmo ele traz um termo para identificá-lo que nós já vimos lá no Salmo 16. Então, quando você dá uma assistida, ou se você se lembra, né, ou volte lá e dê uma olhada novamente, nós temos já o vídeo gravado do Salmo 16. E no Salmo 16 aparece essa palavra mictão. O que é essa palavra mictão? A palavra mictão ela se refere a alguma coisa de ouro ou algo dourado. Então, para dar uma interpretação mais correta, quando ele se refere a um salmo, seria um salmo precioso, um salmo valioso. Então ele atribui um determinado valor, uma preciosidade a esse salmo. Deveria também, segundo a instrução que consta no cabeçalho desse Salmo 56, ser executado sobre Jonate Elem Recoquim. Jonate Elem Recoquim. O que é isso? Isso é uma expressão que os historiadores e os estudiosos eles divergem com relação aos detalhes, mas concordam com relação à essência. Ou seja, essa expressão envolveria uma referência a uma pomba que estaria em lugares distantes ou em meio a estranhos e estaria, portanto, numa situação de perigo. Então, uma pomba em lugares distantes em meio a pessoas ou em meio a estranhos. Perdão. Talvez uma referência, né, essa expressão da pomba, uma referência à situação em que Davi se encontrava, uma situação de fragilidade, e assim, da mesma forma que nós vemos a pomba, um animal frágil, exposto a perigos, e ele estando em locais, em lugares inóspitos, estranhos e, claro, perigosos. Qual é o contexto desse salmo? O contexto do salmo é indicado também já no cabeçalho, quando ele diz mictão de Davi para o músico Mor sobre Jonate Elem Recoquim, quando os filisteus, veja aqui já está a referência, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então nós precisamos lembrar que essa situação, e se você não lembra, pode recorrer ao texto. O texto é 1 Samuel, capítulo 22, até o capítulo 24, versículo 1 a 4. Então é até bom que você leia lá o texto, né? Se informe, veja aqui e entenda a situação em que o Davi se encontrava quando ele escreve esse salmo. Mas você também vai se recordar que nós já temos um outro vídeo, além do 16, também falando sobre isso, já menciono ele. Mas a situação aqui, o contexto de Davi, é que Davi ainda está no início da sua fuga, quando Saul queria matá-lo, e Davi então foge para Gate. E em Gate o rei que estava lá era o rei Aquis. E quando ele chega diante do rei Aquis, ele é reconhecido então como o grande guerreiro de Judá, o grande guerreiro de Israel. E naquele momento, Davi então teme por sua vida, e ele acaba se fingindo de louco. E diante do rei, se fingindo de louco, o rei fala, né? Vocês trazem aqui mais um louco para mim, quer dizer, né? Onde vocês estão com a cabeça de trazer esse doido aqui, né? E manda libertar Davi. Davi usa ali da sua esperteza, da sua inteligência, e ele acaba então sendo livre das mãos do rei Aquis de uma possível execução que o rei Aquis pudesse cumprir contra ele. Davi, então, ele sai da presença do rei Aquis e vai para uma caverna, a caverna de Adulão. E quando ele vai para lá, então, volto a falar no início da sua fuga, sua família vai atrás dele, vai encontrá-lo, procurar por ele. Lá você encontra isso em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1. E Davi, então, leva a sua família para ser protegida numa outra nação, e ele continua nessa caverna. E lá nessa caverna, ele também é procurado por outras pessoas. Ele não tinha, Davi, naquele momento, nenhum guerreiro, nenhum soldado com ele. E as pessoas que se aproximam dele são pessoas em dificuldade, pessoas endividadas,
pessoas que já estavam sem motivação na sociedade em que viviam, e elas então buscam em Davi e fazem de Davi o seu líder. E Davi aceita liderá-las, conduzir a vida dessas pessoas, e ele então passa a ter um exército de desencorajados, mas desencorajados que se tornam heróis na condução de Davi, e claro, porque Davi era conduzido por Deus. Mas Davi ainda está em fuga. Nesse ponto em que Davi está em fuga, na caverna de Adulão, a gente insere então o assunto que nós tratamos lá no Salmo 54. Se você não viu, tem o vídeo do Salmo 54. E lá você vai se recordar que nós falamos da fofoca de Doeg, daquele servo do rei Saul, e também do assassinato dos sacerdotes de Nod, porque o Aimeleque, que era sacerdote, havia ajudado Davi. E Saul então mata todos aqueles sacerdotes. Nós tratamos disso, volto a dizer, no Salmo 54. Não sei se Davi escreveu esse salmo que nós temos agora nas mãos, o Salmo 56, no momento em que ele tomou conhecimento da morte desses sacerdotes, ou se ele não havia tomado conhecimento da morte desses sacerdotes. A verdade é que ele se sentia fragilizado quando ele escreve esse Salmo 56, diante das perseguições, mas ainda mantinha sua confiança firme em Deus. Davi estava com medo, se sentindo como uma pomba em lugares distantes e em perigo, porém ele confiava em Deus. A divisão desse salmo, nós não encontramos nele a palavra selá, mas também, por vezes, nós enxergamos a divisão quando existe a repetição de uma mesma frase. E aqui nós encontramos a ênfase, a repetição de uma mesma frase no versículo 4 e no versículo 10, quando Davi escreve: eu, em Deus, louvarei a sua palavra. Tanto está no versículo 4, quanto também no versículo 10. Então vamos aos pontos desse texto. E são 3 pontos muito claros. Primeiro ponto: o inimigo é voraz, mas confio em Deus. Segundo, os inimigos se unem contra mim, mas confio em Deus. Terceiro ponto: confio em Deus. Por quê? Porque ele livrou a minha alma da morte. Então, vamos lá, versículo 1 ao versículo 4. Primeiro ponto: o inimigo é voraz, mas eu confio em Deus. Versículo 1. Mictão de Davi para o músico mor sobre Jonate, Elém, Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Esse é o primeiro ponto. Ele descreve então a voracidade de seu inimigo, usando até a palavra devorar, mas ele afirma: confio em Deus. Segundo ponto, ele diz que esses inimigos se unem contra ele, se juntam contra ele, tramam contra ele, constantemente, diariamente, mas ele confia em Deus. Versículo 5 ao versículo 10. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? O Deus derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus é por mim. E quando nós lemos aqui, chegamos no versículo 10, que eu falei da repetição do versículo 4, diz o versículo 10: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. A palavra de Deus é fiel e nós devemos confiar nela, e ela livra os justos, ela derrota e derruba os inimigos. E aqui, quando nós olhamos então esse segundo ponto, os inimigos se unem contra Davi, mas Davi continua confiando em Deus. Davi aqui vê o que muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo contra nós, inimigos se unindo, distorcendo as nossas palavras, e quando olham para nós, sempre eles pensam e concluem tudo que nós fazemos de uma forma má. Então, quer dizer, os olhos deles são maus para conosco,
Mas nós sabemos que Deus sonda os nossos corações, e se nós estamos corretos diante de Deus, Deus então nos protegerá e vencerá os nossos inimigos por nós. Terceiro ponto, confio em Deus. E aí Davi explica por que ele confia em Deus e por que essa confiança tinha que ser absoluta, tão firme no Senhor. Veja o versículo 11 até o versículo 13. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Se Deus nos livrou, Deus livrou a nossa alma da morte, Ele não vai livrar os nossos pés de cair em armadilhas? Claro que vai. Então, meu irmão, minha irmã, confie em Deus, ande corretamente diante dele. E mesmo diante das perseguições e das aflições desse mundo, confie no Senhor. Porque o Senhor livrou a tua alma. Ele não vai livrar os teus pés das ciladas? Claro que vai, para que você ande num caminho reluzente, num caminho de luz, num caminho que Deus preparou para que você ande, ainda que em meio às perseguições. Deus te abençoe e até semana que vem.